é te louvar, meu Senhor, de coração adoro a ti. Tudo que há em mim é pra teu louvor. Tudo que mais quero está em ti. Eu te dou minha alma e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou. Senhor, me ensina a caminhar. Eu te dou minha alma e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou. Senhor, me ensina a caminhar. Eu te dou minha alma e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou. Senhor, me ensina a caminhar. O pastor Tony me falou que nós vamos dedicar a família, né? E domingo teremos um culto de família aqui. E ao mesmo tempo a gente tem o assunto oração, né? Que faz parte desse momento agora e também da semana. Então, fiquei sabendo isso agora há pouco ali, procurei um texto que pudesse unir as duas coisas e lembrei do Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela ou guarda, né? O versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá o sono, ele o dá enquanto dormem. Ele dá o pão enquanto dormem. E eu fiquei meditando, irmãos, lembrando, na verdade, que quando diz a Bíblia, se o Senhor não edificar a casa, nós normalmente levamos isso para casa física, né? Para parede. E pensamos também na nossa casa espiritual, né? Lembro de quando Jesus falou daquela parábola, ele diz: o rico juntou seus celeiros, encheu tudo, deu muita naquele ano, né? Deu recorde de safra. E ele encheu e falou: agora minha alma repousa, descansa, sossega, farta, porque está lotado, fome não vai passar aqui, né? E Deus falou com ele: louco, esta madrugada, esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado para quem serás, né? Mas muito mais, irmãos, eu quero aplicar esse texto muito mais do que para a nossa vida espiritual ou para
ou para nossas casas mesmo, né? A nossa casa física, eu quero aplicar para a nossa família, né? A pergunta é: como é que nós estamos edificando nossas famílias? Me lembrei também quando o apóstolo Paulo fala sobre a separação de obreiros para a igreja, e é um texto muito usado quando vão consagrar obreiros na igreja, né? E lê lá: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja; se alguém deseja o ministério na igreja, excelente obra deseja. Parabéns, porque que é isso, né? O escritor está dizendo isso, o apóstolo está dizendo: parabéns pela decisão de ter o desejo de servir ao Senhor no ministério. Mas logo na frente ele diz assim: vou dizer para vocês agora quais são os critérios que devem ser separados, devem ser olhados, para dizer: você vai ser separado para ministro da igreja e você não, você está aprovado, você está reprovado, né? Um dos critérios que lá aparece, e não aparece uma vez só na Bíblia, é que diz assim: governe bem a sua casa, coordene bem a sua casa. E juntando essas coisas, edificar a casa, coordenar a sua casa, governar bem a casa. E o versículo 1 do Salmo 127 termina dizendo: vai ser tempo perdido tentar edificar uma casa, se não for o Senhor que edificar, se não for o Senhor que guarda. Eu estou falando aqui, irmãos, estou aplicando isso para a nossa vida em família. A pergunta é: o que nós estamos fazendo para edificar nossas famílias no Senhor? E a melhor coisa que nós podemos fazer, muito mais do que dar boas escolas para nossos filhos, e todos nós tentamos fazer isso ao longo da vida, não é? É muito comum encontrarmos colegas, encontrarmos irmãos, encontrarmos vizinhos, conhecidos pela vida, que trabalham fortemente, que se dedicam, que fazem hora extra e que dão para poder pagar boa escola para os filhos, né? E dizem assim, disse muito assim: não posso deixar um apartamento, deixar uma fazenda para meus filhos, mas vou deixar uma boa educação, porque isso ninguém tira deles, né? Isso está certo, é isso mesmo. Não tem nada de errado, não estou falando contra isso. Estou dizendo que é espiritualmente o que nós estamos fazendo para construir nossas casas, né? Nossos filhos, nossa família, para edificar. E edificar com o Senhor edificar, a nossa parte, o que nos cabe, talvez o que mais nos cabe seja, além do exemplo que nós damos, seja a nossa oração pela nossa família. Orar pela nossa esposa, orar pelos nossos filhos. Normalmente, o que eu estou dizendo, estou contando um pouquinho aqui da minha vida, do meu testemunho, né? Ou das minhas práticas, mas obviamente os irmãos têm as suas também, são tão boas quanto ou melhores. Mas normalmente quando acordo mais cedo para trabalhar, as crianças estão dormindo ainda, e eu vou no quarto delas e digo: o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe. Elas nunca ouviram, talvez sentiram, né? Mas todos os dias ao levantar, eu oro ao Senhor pela minha família. E talvez seja um jeito de tentar edificar alguma coisa solidamente no Senhor. Talvez seja um jeito de pegar o Salmo 127 e transformá-lo em verdade na minha vida, rogando ao Senhor que Ele edifique a minha casa. Eu vi uma mensagem muito linda sobre oração durante alguns anos. Já ouvi essa mensagem tem uns 6 anos e vi ela recentemente junto com meu pai, um pastor que prega dizendo que nós deveríamos orar apenas agradecendo a Deus por tudo que Ele faz, agradecendo a Deus porque Ele é para nós. E o pastor, quando prega, ele diz assim: mas uma pessoa que me ouviu pregando essa mensagem me perguntou: pastor, se eu não devo pedir ao Senhor, se eu devo apenas agradecer, o que eu faço com o câncer do meu pai? E ele disse: hoje eu vou pregar para responder esta pergunta. E pregando sobre oração, ele diz assim: alguém no passado diz isso, eu não vou lembrar agora quem foi a pessoa importante da carreira cristã, mas um dia eu posso lembrar e dizer aos irmãos. Se vocês vão pesquisar na internet, vão achar. Essa pessoa diz assim: se você não pode orar como você deve, ora como você pode. Se você não consegue orar apenas como deve orar, ore então como pode orar. Porque a pior oração é aquela oração que não é feita. Então que nós oremos, irmãos, ao menos pedindo ao Senhor pela nossa família.
O que de melhor eu posso chegar daqui a 30, 40 anos ao final da minha vida, se o Senhor me permitir chegar até lá, e se Jesus não voltar até lá, o que de melhor eu posso olhar é ver que ao longo dos anos, muito mais do que construir bens, do que construir qualquer tipo de riqueza ou posses, é que eu construí uma família baseada no Senhor, que o Senhor construiu a minha família com base em orações depositadas aos pés dele. Lembre que se o Senhor não guardar a cidade é feita de famílias. Assim como a gente diz muito na empresa, muitas vezes eu digo isso para minhas equipes na empresa. Fala, olha, vai lá para, tira o operador de lá, fala para a máquina assim, produz máquina, você vê se ela produz. Compra a máquina tecnologicamente mais preparada e coloque lá o computador que fala com ela, produz, tira de lá o operador para você ver se ela produz. Então quem é a empresa? A empresa são vocês, homens e mulheres que estão aqui. Isto é a empresa. Quem é a cidade? Cidade são as famílias, né? Tira as famílias de Juiz de Fora e fala, seja feliz, povo de Juiz de Fora. Não tem povo aqui. Quem faz Juiz de Fora são as famílias. Então, quem constrói a cidade, quem guarda a cidade, quem sustenta a cidade, que são as nossas famílias, é o Senhor. Quando o salmista diz, inútil vos será de manhã levantar cedo, né? É perda de tempo, levantar cedo, trabalhar tarde e dormir tarde, trabalhar muito, penosamente para granjear o pão, porque enquanto dorme o Senhor dá o pão aos seus amados. Ele não está fazendo apologia à preguiça, ele não está dizendo, fique dormindo porque o Senhor vai te dar enquanto dorme, não é isso. Ele está dizendo que trabalhe, mas entenda que quem faz o fruto do seu trabalho é o Senhor. Então, irmãos, essa semana vamos dedicar a orar pelas nossas famílias. Eu faço aqui um compromisso e um convite, para que de hoje, domingo, até domingo que vem, nesses 7 dias que nós passaremos, que todos os dias você ore pela doença que você quer que o Senhor te livre dela, você ore pela porta de emprego que o Senhor precisa abrir, você ore pelo que o Senhor é, pela grandeza dele, pela eternidade dele, pelo poder, pela salvação em Jesus, pela igreja. Ore agradecendo e pedindo o que quiser, mas ore pela sua família todos os dias. Vamos dedicar essa semana a orar ao Senhor para que ele edifique a nossa casa a partir da nossa oração, que ele guarde a nossa família a partir da nossa oração, e que ele providencie o pão de cada dia, aquilo que nossa família precise, através, como resposta de oração, porque assim nós viveremos uma vida feliz e estruturada, né? É aquela vida construída em cima da rocha que vem os ventos e batem, mas ela não desestrutura, porque está edificado sobre a rocha. Que essa casa construída na rocha seja a nossa família, edificada sobre a rocha do Senhor, sobre as orações do seu povo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e possa colher por misericórdia nossas orações, que nós possamos orar como nós podemos, muito mais do que como nós devemos. Senhor, abençoe nossas famílias essa semana. Aplica esta palavra do Salmo 127, também do Salmo 128, às nossas famílias, Senhor, nessa semana. Senhor, seguramente há muitas famílias de servos do Senhor, de gente que se diz cristão, crente em Jesus, que estão com as lojas, com as portas das suas lojas fechadas há 1 mês, 2 meses, que são com as suas lojas como cabeleireiros fechadas, como papelarias, lojas de roupa, lojas de sapato, restaurantes, lojas nos shoppings que estão fechadas, Senhor, pilotos de avião que não estão pilotando, fábricas paradas porque o comércio não estão vendendo os seus produtos, e são pilotos, são comerciantes, são industriais, são empregados, são operadores, são técnicos, que são crentes em Jesus e que estão vendo as finanças, Senhor, se esvaírem, estão vendo as contas chegando, se acumulando, e não sabe se conseguirão pagar os funcionários, que não sabe se conseguirão pagar a escola particular dos filhos,
que não sabe como vai ficar, Senhor, aquele empréstimo bancário, que não tem crédito porque eles são pequenos e não tem como sustentar os seus filhos, estão perguntando o que farão. Mas a palavra do Senhor é fiel, e diz a palavra do Senhor mesmo que passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. E a tua palavra diz que o Senhor guarda os teus filhos. Diz a tua palavra que muitos anos se passaram. O escritor disse: eu não vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isto é o Senhor que dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Então, Senhor, em nome de Jesus, que estes filhos do Senhor, passando por esses momentos difíceis agora, inesperados, nunca dantes visto na história deste mundo, que estes filhos possam agora usufruir do Senhor que edifica a nossa família, que guarda a nossa família, a nossa cidade, a nossa casa, e que providencia o sustento da nossa família. Que o Salmo 127 se cumpra agora, Jesus. Aleluia. Na vida dos teus filhos, e que teus filhos possam usufruir do cuidado do Senhor. Ó Jesus, que testemunhos possam se levantar quando a pandemia passar. Que muitos crentes possam, quando as igrejas se abrirem, pedirem a palavra para testemunhar no culto, para dizerem como que o Salmo 127 foi fiel nas suas vidas durante o tempo da sequidão das finanças. Porque o Senhor respondeu às orações. Senhor, em nome de Jesus, proteja os meus irmãos, proteja nossas casas, nossas famílias. Levanta sobre nós a luz do teu rosto, Senhor, a luz da tua proteção, e que apareça de onde nós menos imaginamos, que surja de onde nós não esperamos, a providência do Senhor, para que as nossas famílias sejam abençoadas em tempos de sequidão nesta terra. Deus, em nome de Jesus, aplique essa palavra no nosso coração e nos levante como intercessores que não desanimam, que não cessam, que não desistem, que sabem o que é perseverança, que sabe o que é não desistir contra todas as evidências contrárias, mas que permanecem orando pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelos seus maridos, antes de orar pelos irmãos da igreja, antes de orar pelos vizinhos, pelos nossos dirigentes, pelos nossos líderes, que primeiro orem pelas suas famílias. Levante servos assim, Senhor. Levante maridos que tenham a coragem, a capacidade e a condição de colocar a mão na cabeça das suas esposas em casa e orar por elas. Levante filhos capazes de interceder pelos seus pais desempregados. Levante pais capazes de orar pelos seus filhos sem escola. Levante servos e servas do Senhor, capazes de orar pelas suas famílias, Senhor, e interceder pelas suas casas, e usufruírem, experimentarem o Deus que edifica a nossa casa, o Deus que guarda a nossa casa, e o Deus que dá alimento e sustento às nossas casas. Senhor, aplique isso às nossas famílias, às nossas vidas e à tua igreja. Nós oramos e nós queremos dizer que esta é a oração que nós podemos fazer hoje. Nós queremos orar agradecendo e honrando ao Senhor, reconhecendo tudo que o Senhor é para nós. Mas nós precisamos pedir ao Senhor. Nós temos necessidades e carências e nós queremos interceder ao Senhor, orar ao Senhor, pedindo, crendo no Deus que diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, crendo neste Deus que nos promete resposta no tempo do Senhor.
no tempo do Senhor. No tempo do Senhor. Ajude-nos a orar, crendo, mas entendendo o tempo do Senhor. Nós não temos o menor direito de exigir do Senhor que nos responda hoje, como alguns pregam por aí, de colocar o Senhor contra a parede, de exigir nada do Senhor. Não, não, Senhor. Nós reconhecemos que tudo o Senhor já nos deu na cruz. Aleluia. E nós não temos direito de exigir nada do Senhor, nada. É por isso que eu estou dizendo que nós às vezes não oramos como nós devemos. Mas é olhando para a nossa insignificância, para a nossa total dependência do Senhor, é que nós oramos como nós podemos e te pedimos por misericórdia no teu tempo. E oxalá que o teu tempo seja breve, mas que seja no teu tempo. Abençoe as nossas famílias. Derrama sobre nossas famílias a tua graça, a tua misericórdia, a tua paz, a tua providência. E reconstrua, fortaleça a nossa família no Senhor, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, Jesus, e para a nossa alegria. Assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus, em quem nós cremos como nosso Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe as famílias de nossa igreja, em nome de Jesus, e que possa nos levantar como intercessores de nossas famílias, para que elas sejam estabelecidas em Jesus, e sejam fortalecidas em Jesus, para a glória do nome dEle. Amém e amém. Espírito sobre quem pedir, então os coxos irão saltar e a língua dos mudos há de cantar, porque a água do Espírito inunda os corações. Existe um Deus poderoso que desfaz todo laço do mal, quebra a lança e liberta os cativos. Ele mesmo assim fará. Jesus, rio de águas vivas, que nascem do trono de Deus, com água viva do Espírito, em minha vida inundar. Deus é quem vai cumprir tudo que prometeu. Derramarei meu Espírito sobre quem pedir, então os coxos irão saltar e a língua dos mudos há de cantar, porque a água do Espírito inunda os corações, porque a água do Espírito, a água do Espírito, porque a água do Espírito inunda os corações.
Espírito